capítulo 16, a última sessão, versos 14 até 23. Primeira Samuel, capítulo 16, verso 14 até o 23. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Diz Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul, esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos pela bênção de podermos te adorar nesse teu santo dia. Agora, Senhor, quando abrimos a tua palavra para expormos o teu evangelho, pelo teu Espírito, fala conosco, ó Deus, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da glória desse evangelho nas letras do Antigo Testamento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O Senhor Deus, irmãos, Ele guia a história com aparente, na nossa perspectiva, com aparente ironia, podemos dizer assim. Como as coisas acontecem e que não tem muito sentido num dado momento, e ela tem todo o sentido lá na frente. Como o Senhor nos permite passar por circunstâncias que nós não entendemos muito bem o que está acontecendo, mas o Senhor tem um propósito maior naquilo, na sequência. Nós vimos uma tragédia que aconteceu recentemente, na queda de um avião ali em São Paulo, saindo do Paraná para São Paulo. E você ouve as histórias, né? Depois você vai lendo as histórias, e algumas pessoas queriam voar, não puderam voar e reclamaram, brigaram, fizeram confusão e não voaram. Como que atos e ações e momentos da nossa vida que nós achamos o que é melhor para nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo. Por isso, nunca, jamais, a nossa maneira de ver o cuidado de Deus conosco deve ser desesperador. O que Deus está fazendo conosco, irmãos, para onde Ele está nos conduzindo, sempre é o melhor. Sempre é o melhor. O texto que nós lemos descreve vem diante da história que nós expomos domingo passado. E o que foi que aconteceu domingo passado nesse texto que antecede ao verso 14 do capítulo 16, 1 Samuel?
o Senhor manda escolher. O Senhor disse: eu tenho um rei para mim, eu já preparei um rei para mim. E assim que começa o capítulo 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E aí o Senhor diz: olha, eu me provi de um rei, eu vi um rei dentre os filhos de Jessé. E nós sabemos que na história que foi contada, Davi, ele é o último a ser chamado. Imagina-se então que os seus pais não pensavam que ele seria aquele que deveria ser, até porque ele era o mais novo, então imaginava-se que o mais velho poderia assumir esse lugar. E aí eu tenho um filho também que está no campo, e quando ele viu, é esse o homem que Deus chamou. E acontece que ele foi ungido ali num contexto ainda não público. Não se sabia, Israel não sabia. Por que não sabia? Porque se soubesse que Davi tinha sido ungido rei, ali naquele contexto, Saul mataria. E nós vamos entender agora que o Senhor faz isso e o próprio Saul vai recebê-lo no palácio, na corte. Isso jamais aconteceria se Davi publicamente fosse reconhecido como rei antes de Saul ser tirado do trono. Acontece que agora nós aprendemos uma outra arte e uma outra habilidade que Deus deu a Davi. Nós aprendemos que ele é pastor de ovelhas na sessão anterior, e agora nós aprendemos que ele é um perito músico que toca instrumentos. Que coisa impressionante, não é? Duas marcas iniciando a história de Davi que refletem diretamente aquilo que ele é, um rei pastor e o grande salmista, o grande escritor dos salmos, o grande homem de Deus que introduziu todas essas coisas na história e que até mesmo depois com Esdras, quando eles voltam do cativeiro, ele diz assim: nós vamos fazer como nos ordenou Davi, e todas as instruções que ele deu em crônicas serão praticadas mesmo depois do cativeiro babilônico. As habilidades de Davi aqui, então, são essas. Ele é descrito assim. Então, na medida em que Saul vai perdendo o seu reinado, vai sendo levantado Davi nesse contexto. Na medida em que ele vai sendo manifestado, Saul vai morrendo, não fisicamente, moralmente, espiritualmente, psicologicamente, ele vai sucumbindo diante dos seus próprios temores. O texto começa dizendo assim, queria que você prestasse bem atenção comigo, irmãos. Veja, o final do verso 13, o verso 13 e o verso 14, eles são aqui antagônicos, não é? Ouvindo Saul e todo Israel, capítulo 16, verso 13. Tomou Saul o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aí vê o verso 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Entenda, no verso 13, o Espírito do Senhor veio sobre Davi, no verso 14, o Espírito do Senhor se aparta de Davi, ou de Saul, como o texto diz. Nós vamos entender agora, irmãos, que a tirada desse rei, ela não vai se dar simplesmente quando arrancá-lo do trono ou quando ele morrer. O que foi que levou Saul ao estado que ele se encontra agora? Ele não deu ouvidos à voz de Deus. Ele fazia o que ele achava mais certo. Ele era o melhor representante do período dos juízes do que da monarquia.
porque nos juízes cada um fazia o que achava mais certo. E até interessante que o contraste em Juízes não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Saul era um daqueles que fazia aquilo que ele queria e não o que Deus ordenava. Fica claro na história e no texto sagrado que o Senhor o rejeitou. Se você voltar comigo no capítulo 15 de 1 Samuel, no verso 26, você vai encontrar a seguinte declaração: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. E a causa é simples, porque rejeitastes a palavra do Senhor, o Senhor te rejeitou como rei. Por essa razão, especificamente. Tudo aquilo que pode aparentar nesse evento, irmãos, nesse primeiro momento, não é? Você vai ver que Deus o rejeitou, mas Saul permaneceu rei. Ele vai morrendo em toda a sua estrutura, como uma planta, ele vai murchando. E o que Deus retira dele, irmãos? O Espírito, aqui no texto, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas quando você lembra do texto de 2 Samuel, no capítulo 7, quando Deus fala com Davi, fazendo uma aliança com ele, ele diz assim, referindo-se ao seu filho, no caso Salomão, dizendo: se ele transgredir a minha lei, eu o ferirei com açoite de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como se apartou de Saul. 2 Samuel 7. A misericórdia se apartou de Saul. Aqui muitas vezes nós pensamos imediatamente, lendo esse texto, irmãos, aquilo que é o que é mais comum ao movimento pentecostal. Então, o Espírito deixou, então um espírito maligno entrou nele, ele ficou possesso. Então é isso, mas você não está olhando exatamente o ponto, a desobediência, o rejeitar as Escrituras, o fazer aquilo que ele quer, não que Deus ordena, é o que levou a essa situação. A essa situação. A total destruição, irmãos. Muitas vezes as pessoas pensam que, olhando para o texto, que a vida espiritual tem pouca importância na arena pública. Não é assim, irmãos. Não é assim. Lembre-se, Saul agora foi rejeitado por Deus quando o Espírito sai dele. E agora, literalmente, o seu reino entra em profundo declínio. Perseguição, mágoa, ira, destruição. Ele age dessa forma. Total declínio. A rejeição de Deus, o fato de Deus ter rejeitado Saul, irmãos, segundo um comentarista, leva diretamente a 2 resultados imediatos. O primeiro resultado foi: o Espírito do Senhor se apartou de Saul. É o texto que você vai perceber imediatamente. Mas o segundo resultado, você vai perceber, irmãos, é que ainda é pior do que o primeiro. Deus puniu Saul pelos pecados que ele causou. Literalmente, perceba, irmãos, esse pecado, o Espírito sai dele, mas Deus também vai puni-lo por causa daquilo que ele fez. Ele rejeitou a palavra do Senhor. 2 coisas importantes. Então, a primeira, você vai olhar para o texto, vai perceber no verso 14, disse o Senhor a Samuel: até quando, verso 16, verso 14, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste,
da parte deste um espírito maligno o atormentava. Como é isso, irmãos? Primeiro, é importante entender que, como rei, ele é ungido. E o Espírito aqui, nesse contexto, tem a ver, não necessariamente com a salvação, mas com o caráter específico dele como o ofício de rei. Tanto é que Davi, lá, o rei Davi, que é aquele que tinha um coração segundo o coração de Deus, aquele homem que foi chamado pelo Senhor, quando ele comete um grave pecado, lá em Isaías, lá no Salmo 51, ele vai dizer isso: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Ele tinha consciência que os seus pecados levariam a isso, porque o que aconteceu com Saul lhe serviu de lição, a ponto dele dizer: não retira de mim o teu espírito, Senhor. Não retira de mim o teu espírito. A gente pode pensar, irmãos, que essa saída, como o texto escreve, essa retirada, não é, do espírito da vida de Saul como rei, nesse contexto, nos ensina literalmente, irmãos, que não há nenhuma bênção maior que o homem possa ter nessa terra do que a presença do Espírito. Ele permanece rei, ele permanece governando, mas a saída do Espírito, a retirada do Espírito que o ungia como rei, foi a maior tragédia. O Senhor poderia simplesmente matá-lo, mas não teria o aspecto pesado da informação. O Senhor tirou o espírito dele. É por meio do Espírito Santo que os pecadores creem em Jesus Cristo e recebem a salvação. Jesus disse: é necessário que eu vá, porque quando eu for, enviarei o Espírito, e quando ele vier, ele vos convencerá do pecado. Então, sem o Espírito, nós não temos convencimento do pecado, irmãos. Acerca da oração, Jesus Cristo nos ensina também, não é? Como sendo aquilo que é a maior bênção que um homem pode pedir a Deus, como lá em Lucas 11:13 ele diz: olha, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai Celeste, não vos dará o Espírito quando lhe pedires? O Senhor diz isso, irmãos. Nada pode substituir o poder e a bênção do Espírito Santo de Deus. Nada pode substituir. Sem o Espírito, ninguém governa. Sem o Espírito, ninguém pode fazer a obra de Deus. Sem o Espírito, nada pode ser feito. É por isso que Cristo, quando começa seu ministério, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, para curar e para pôr em liberdade os que estão algemados. Nada pode substituir, irmãos. E ainda você pode pensar que aquilo que é verdade acerca de indivíduos como Saul e como muitos, é verdade também acerca da Igreja de Cristo. Nosso ministério, irmãos, não é nada sem o Espírito de Deus. Não é nada. Tudo pode ser uma carcaça. Tudo pode ser uma carcaça. O reino de Saul permaneceu sem vida por um longo período de tempo. Por um longo período de tempo. O que é que a igreja pode conquistar, irmãos? Mesmo tendo um programa efetivo para cuidar dos jovens e adolescentes, a igreja que é bem financiada, que faz propaganda e bom uso de marketing, que tem celebridades que vêm ao púlpito pregar semanalmente. O que ela pode conquistar, a igreja que faz isso? Ela pode conquistar, irmãos, vantagens seculares. Mas sem o Espírito, tudo isso é em vão.
Ministros fiéis da palavra, irmãos, que pregam a palavra com fidelidade, que oram e buscam a Deus, administram os sacramentos segundo a palavra, eles podem alcançar coisas maiores na eternidade pelo poder do Espírito que habita no meio deles. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. A carcaça do reino estava ali, a vida se foi. Como você vê a sua casa, irmão? Como você olha para a sua casa? O que de Deus e qual a bênção de Deus que há ali? Nós temos uma aparência tão boa, mas sem o Espírito de Deus já estamos mortos há muito tempo. O segundo aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, é que o resultado disso foi porque aqui é a punição de Deus contra o pecado de Saul. Lembra então, esse espírito que vem, maligno, o texto diz, tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. O espírito maligno o atormentava. Aqui é um aspecto importante, porque muita gente vai discutir aqui o sentido dessa palavra espírito maligno, irmãos. Espírito maligno. A palavra maligno aqui, ela tem significado, a palavra básica significa mesmo mal, maligno. O termo básico usado em hebraico é esse. Só que essa palavra, ela é usada em muitos outros lugares com um sentido não associado a esse aspecto, não é? Por exemplo, o poder de te ferir. Em Gênesis 31, 29 diz: está em meu poder te fazer mal. Está em meu poder te ferir. Em Levítico 26, 6 diz a mesma coisa. Aqui, alguns traduzem, uma Bíblia americana da ESV, ela traduz espírito nocivo, isto é, um espírito que vai feri-lo. Independente do que seja, irmão, se mesmo que seja espírito maligno, a razão dele ter vindo e de Deus ter enviado foi para punir o pecado de Saul. Foi para punir o pecado de Saul. Aqui você vai ter um princípio que eu acho glorioso, irmãos. O estado de tortura, de angústia que Saul se envolveu agora, não foi um acidente da natureza. Não foi porque Deus caprichosamente resolveu enviar um espírito para feri-lo, para puni-lo. Não foi por isso. Não era necessariamente uma condição médica que precisava tomar um remédio, como em alguns casos, para a pessoa melhorar. Era um ataque sobrenatural. Foi enviado por ordem do Senhor e foi enviado pela desobediência de Saul. A rebelião contínua de Saul contra os mandamentos de Deus não apenas trouxe rejeição como rei, mas também o julgamento de Deus na forma de um tormento espiritual enviado da parte do Senhor. Um tormento, uma angústia por causa do pecado. Deus é amor, irmãos. Ele odeia todo o mal, incluindo o pecado e os pecados de Saul. O julgamento de Deus contra Saul é, na realidade, uma pequena amostra da grande tormenta que a alma viverá no inferno, se não se arrepender dos seus pecados. Você sabe como é descrito no Evangelho esse tempo de dor? E eles lamentarão.
Quando o Senhor voltar, os homens lamentarão. Hoje, lamento é possível ser revestido de restauração. Naquele dia, o lamento não tem mais saída. Você vai viver a eternidade lamentando. A eternidade em angústia, onde nem o som de uma lira, um som de uma harpa, um som de um piano poderá aliviar. Aqui ainda um instrumento alivia a alma. O rico pediu um pouco d'água para aliviar a sua própria alma. E foi negado a ele um pouco de água. Porque foi rejeitada a vontade de Deus, porque rejeitaram a palavra do Senhor, irmãos. Sem dúvida nenhuma, irmãos, que as aberrações e angústias que vão estar aqui serão manifestadas muitas vezes. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 18, verso 10 e 11, veja lá, 1 Samuel 18, 10 e 11, diz assim o texto: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Veja que coisa, irmãos. O espírito maligno, veio a punição da parte de Deus, ele teve raiva em casa. E foi o que ele fez. E Davi, como diz o texto, uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Nem mesmo a música poderia aliviar o ódio do seu coração. Ele foi tomado por um sentimento. Você sabe o que é que nos diferencia, irmãos, dos loucos que com ira se levantam para matar? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos a mesma condição de Saul na nossa natureza de fazer isso e muito mais. Isso e muito mais. Eles reconhecem que o problema era a alienação de Deus. Veja o verso 15 do capítulo 16. Ele diz assim: então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Eles tinham certeza disso. Só que os sábios que estavam com Davi, com Saul aqui, não eram tão sábios assim. O problema e a causa de tudo era a sua rebeldia. Lembre-se de 1 Samuel 15, verso 22. O pecado de idolatria e o pecado de feitiçaria são associados à rebelião e à não mudança de vida de Saul. A causa é: você é rebelde contra Deus. A rebelião é como pecado de idolatria e feitiçaria. Não é à toa que no final da sua história ele vai parar consultando os mortos. Você vê a decadência, o Espírito sai, ele rejeita a palavra, o Senhor o rejeita, e o Espírito sai, ele entra em declínio até se assentar diante daqueles que buscam os mortos.
uma tragédia em cima de outra tragédia. É essa a causa. Só que eles poderiam, irmãos, veja o que eles dizem no verso 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar a harpa, e seja que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor, disse Saul a seus servos. Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Essa é a chave, e o Senhor é com ele. Qual o maior problema, irmãos? É quando o Senhor se separa de nós, quando o Senhor se aparta de nós. Tanto é que a maior promessa que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a nossa esperança, a nossa segurança, é a única verdade que nós nos apegamos nos dias das nossas mais profundas angústias. O Senhor está no nosso meio. E você vai lembrar que a saída que foi dada a um pecado gravíssimo como esse, não foi essa ofertada pelos sábios e conselheiros de Saul. Por que você está assim? É porque vem de Deus esse espírito que te atormenta. Então, se vem de Deus, o que eu faço? Eu vou resolver o problema da consequência ou da causa. Eu vou resolver o problema apenas da angústia, tendo uma música que alivie, ou eu vou resolver meu problema de rebelião contra Deus. E aqui em nenhum momento eu quero entrar no mérito, irmãos, de que é necessário, em circunstâncias que as pessoas que passam por situações de depressão e angústia procurem médicos, sejam medicadas. Em nenhum momento eu estou tocando nesse particular. Mas o meu ponto aqui é outro, o meu ponto é: não ponha a tua esperança numa pílula, ponha a tua esperança no Senhor. Ponha a tua confiança nele, completamente nele. Israel fez um bezerro de ouro. E Deus disse que ia destruir Israel por causa daquele pecado. E uma das consequências daquele momento, sabe o que foi? Deus disse assim: eu não irei mais com vocês. Vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão habitar na terra, mas eu não estarei convosco. A angústia de Moisés e do povo foi imediata. Senhor, se o Senhor não subir conosco, não nos faça sair desse lugar, nós não iremos se o Senhor não for conosco. E Deus disse: sabe por que eu não posso andar no vosso meio? Porque vocês são um povo de dura cerviz, e se eu for no meio de vocês, eu vou consumi-los. E eles clamam: Senhor, tem misericórdia de nós. O nosso pecado foi gravíssimo, Senhor. E sabe como Deus se revela naquele texto, irmãos? Capítulo 34, versos 5 a 7 de Êxodo. Compassivo, longânimo, misericordioso, que se arrepende do mal. A solução não foi: vamos fazer uma festa. A solução foi: arrependam-se dos seus pecados. E o Senhor disse: eu andarei no vosso meio. O Senhor não destruiu Israel naquele contexto. Como muitas vezes nós queremos soluções tão externas, irmãos.
tão externas, tão de aparência. A razão disso, irmãos, é porque nós perdemos de vista quem Deus é. Aquele que vê todas as coisas, que conhece o meu coração e que conhece os meus pensamentos. Ele sabe quem eu sou. Mas no fim disso, irmãos, no plano de Deus, na negativa de subir no avião, na ordem de Deus em construir a história com sua sabedoria, com idas e vindas, o Espírito se aparta de Saul, mas ele traz para dentro da corte um homem cheio do Espírito Santo, na providência de Deus. O verso 13 termina: o Espírito foi derramado sobre Davi. No 14 diz: e o Espírito se apartou de Saul. E Davi vai para a corte. Saul ama. E diz que ele é um homem íntegro. A escolha desse jovem, cheio do Espírito Santo, se revela agora nas letras e nas palavras usadas pelos servos dele. Veja comigo. No verso 18 diz: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Davi é caracterizado aqui como um homem formidável, irmãos. Os jovens deveriam refletir sobre isso. Os homens mais velhos deveriam pensar sobre isso, irmãos. Nós deveríamos participar das batalhas espirituais da igreja, vivendo de forma certa. Nós não vivemos uma batalha espiritual nesse mundo simplesmente quando nós estamos engajados em alguma coisa, mas no modo como nós vivemos. Davi já era conhecido, ele foi trazido. Esse é um padrão que deve habitar a corte. Habitar a corte. Ele diz assim: ele é valente, homem de guerra, é um homem pronto para a batalha. Ele vai falar na sequência que ele, Davi, matou um leão que queria devorar o seu rebanho. Era um homem pronto para a batalha, valente. Nós precisamos criar os nossos filhos para serem homens. Os homens serem homens de verdade, irmãos. De verdade. Valentes, prontos para a batalha. Não meramente para puxar uma arma. Não é isso meramente que eu digo. Mas também para enfrentar esse mundo como um homem de Deus. Mas ele não era apenas isso, ele era prudente na fala. Veja a linguagem que ele usa, irmãos. Sisudo em palavras, é um homem prudente no falar. Normalmente a Escritura linka coração e lábios. Tanto é que aquilo que nós falamos é o que está dentro do nosso coração. A Bíblia diz que até o insensato
quando se cala, se passa por sábio. O saber falar, o ponderar nas palavras, o não emitir juízo fora de hora. No mundo de internet que vivemos, todo mundo dá o seu palpite sobre qualquer coisa, não importa o que aconteça. Hoje eu já tenho uma resposta para o que aconteceu ontem. Você não precisa disso. Quando você fala demais, não são as palavras que são ouvidas, você é que é conhecido. Você se dá a conhecer. Você sabe como Deus se deu a conhecer? Pelo Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo era Deus. E descreve a aparência dele, que estava pronto para adentrar o local da corte. Mas tudo isso se resume nessa expressãozinha: e o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Deixa eu dizer isso aos irmãos, essa é a história dos homens de Deus do passado. Se você pegar a história de José, no capítulo 39, não precisa abrir, vamos trazer a memória rapidamente. Quando José vence a tentação com a mulher de Potifar, normalmente a gente olha para aquele texto e diz, o que esse texto está ensinando a gente aqui é como o jovem fugir da tentação sexual. Pode ensinar, mas não é esse o tema central. Veja como começa e como termina. José começa o texto na casa de Potifar e termina o texto na prisão. Mas na prisão ele tem a mesma honraria que ele tem na casa de Potifar. Ele foi elevado à liderança na prisão. E o texto começa e termina dizendo: o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, Deus o abençoava. E o ponto é a questão com Saul. Voltamos ao ponto de Saul. Por que o espírito se aparta? Porque ele rejeitou a palavra de Deus. Ele não fazia a vontade de Deus. E Deus se separa dele. Naquele contexto. E aí nós temos, irmãos, por último, podemos pensar ainda, para concluirmos, como que, mesmo nesse contexto, Davi serviu a Saul. E diz o texto, Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. E assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Não importa, irmão, se o Senhor está contigo, e se você trabalha e serve pessoas, mesmo que sejam ímpias, seja você a luz do Evangelho nesse lugar. Trabalhe, como diz Paulo, você tem um Senhor, que é Cristo. Sirva, faça o que tem de ser feito, desde que não seja pecado ou ilegal, faça o que precisa ser feito. Mostre a presença de Deus naquele lugar. Naquele lugar. Aqui é um exemplo de como nós devemos servir, a igreja e a sociedade. O Senhor está conosco. Nós não vamos rejeitar o que Ele quer de nós, mesmo no meio de ímpios. Faça o que Deus requer
de você. Não se atreva a rejeitar a palavra de Deus por causa dos ímpios. Nunca faça isso. Nunca faça isso. E por último, irmãos, o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. E nós temos a perfeita manifestação de que essa é a glória do Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós. O Senhor estava com Davi e ele passa a servir ao rei e a se preparar para o reinado. Mas Jesus Cristo, irmãos, como diz Paulo aos Colossenses, nele habita a plenitude da divindade. Em Davi, Deus estava com ele, em Cristo, Deus habitava nele. Ele é Deus verdadeiramente. Um comentarista disse: a música de Davi foi capaz de adoçar a alma angustiada por um pouco de tempo. Mas a música que é capaz de aliviar a angústia da alma para sempre foi aquela cantada pelos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre aqueles irmãos com que Ele se agrada. Perceba, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Nasceu o Salvador. Essa é a música que adentrou o mundo e livrou a alma do homem do inferno. Do inferno. O Senhor não veio apenas aliviar a nossa vida em meio à miséria do nosso pecado, como a música fez com Saul, mas Ele veio nos libertar do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Davi abençoou Saul quando Saul teve a oportunidade de ouvir as músicas, irmãos. Mas ele não seguiu com clareza aquilo que era para ser feito. Não, ele não seguiu com clareza. O texto de Hebreus, no capítulo 2, vai dizer que Cristo canta conosco os salmos na congregação. Essa música que fala dele, ela não acalma a nossa alma por um instante, ela salva a nossa alma do inferno. A própria palavra de Deus. Você está angustiado, irmão? Você está tomado por paixões carnais que têm destruído sua vida? Você está preocupado com as ansiedades dessa vida? Você está preocupado com a culpa do seu próprio pecado? O Senhor diz assim: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. As palavras que eu falo, diz Cristo em João, as palavras que eu falo a você, elas são espírito e vida. Espírito e vida. Escute a música. Escute a voz do Senhor. A sua alma encontrará descanso, hoje e para sempre. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor bendito, nós nos humilhamos diante da Tua presença nessa manhã,
reconhecendo, ó Deus, a nossa total dependência de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia. Porque, Senhor, não fomos contados com Saul, não porque não sejamos capazes ou não tenhamos feito coisas tão próximas ou piores. A única razão, Senhor, é a Tua misericórdia, a Tua graça. O Senhor não a apartou de Salomão, não aparta de nós, Senhor. Mas não estamos no escuro quanto a isso, porque a Tua graça e a Tua misericórdia se revelam em Cristo. E nós estamos unidos a Cristo pelo Espírito. Derrama o Teu conforto nessa manhã sobre nós. E a convicção de que em Cristo nós estamos plenamente seguros. No Teu nome nós oramos, Senhor. Amém.